Fala, bonitões, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou dar continuidade àquela minha série de vídeos como se tornar um trader profissional, que já faz bastante tempo que eu não gravo, tá? E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que e como estudar, né, para ser um trader profissional. Então fica comigo até o final desse vídeo para você que quer se tornar um trader profissional, assim como eu, tá legal? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar para você o que você precisa estudar e como você pode, né, e precisa estudar para que isso de fato se torne uma realidade, tá? Então, vamos direto ao assunto desse vídeo sem mais enrolação. Deixa eu aqui mostrar para você a minha tela. Vamos lá, direto para a tela. Bom, gente, vamos começar, né, no caminho óbvio, né? Qual que é a jornada padrão de um trader profissional, tá? Qual que é a jornada padrão que a gente encontra hoje no mercado, né? Que geralmente acontece. Acho que muito provavelmente a pessoa vai descobrir o day trade de alguma forma, beleza? A pessoa, seja um amigo que vai falar para ela, ou de repente na internet procurando alguma coisa, ou um anúncio que vai aparecer, enfim, a pessoa vai descobrir um trade. Falando em descobrir, sabe o que eu descobri? Que você ainda não é inscrito no meu canal. Pelo amor de Deus, clica aqui embaixo no se inscrever, dá uma força. Eu quero chegar aos 1000 inscritos e eu preciso de você. Sem você, isso não vai ser possível. Beleza, bonitão? Posso contar com você? Então se inscreva aqui embaixo no canal. Então, voltando aqui para o assunto, a pessoa vai descobrir o trade, vai descobrir o day trade e é beleza, esse é o primeiro passo. Segundo ponto, a pessoa vai ficar iludida com ganhos rápidos. Isso é muito normal, muito comum, inclusive, tá? Muito por conta das opções binárias, tá? Que a gente vê isso aí ser difundido de uma forma muito grande no mercado, como sendo uma coisa super fácil. E não é, tá? Não é, calma, não é assim que funciona. Depois que a pessoa se iludiu, ela vai talvez até começar a operar, tentar operar ali, mas não vai ter sucesso porque ela de fato não entendeu nada daquilo. Ela não entende, ela vai achar que aquilo é um jogo de aposta, vai levar aquilo ali como um cassino. E não é assim que funciona. Então, ela provavelmente não vai ter sucesso. Depois, o próximo passo, essa pessoa vai começar a pesquisar, falando, né? O day trade vai se deparar de repente com salas ao vivo de operação e salas aí de call e alguns cursos bem ruins, tá? Sala ao vivo a maioria das corretoras tem salas de trade que tem lá os operadores que ficam falando, né, em tempo real ali, mostrando as possíveis operações, tá? No mercado ali ao vivo, e as pessoas vão correr atrás de call. O que é call? Ó, entra aqui, sai aqui, ganhe tanto. Basicamente é isso que funciona. Só que na maioria das vezes não dá certo, tá? Não funciona. Depois disso, a pessoa ainda sem entender muito bem do que está acontecendo, né? Ela vai se alavancar mais porque ela acha que agora ela está dentro de uma sala, enfim, ela vai se cercar por uma outra ilusão ainda, né, levado por conta da ganância e por conta dos ganhos rápidos, vai se alavancar muito, certo? Tentando aí buscar uma fórmula mágica e nesse processo ela vai muito provavelmente perder todo o dinheiro dela e vai acabar se machucando muito, tá? Então, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: tá gostando do day trade? Gostou, achou legal? De repente você já passou por essa jornada? Espera, calma, respira, beleza? Então agora olha o que eu vou te mostrar, escuta o que eu vou te falar, beleza? Porque eu tô seguindo esse caminho, certo? Eu já passei por essa jornada também, já quebrei a cara, perdi um tanto de dinheiro, não perdi tudo porque eu parei antes, certo? Porque eu tenho essa noção que eu quero me tornar um trader profissional, certo? Mas comecei como todo mundo começa, perdendo dinheiro, tá? A diferença é que eu de fato quero me profissionalizar, eu estou estudando, já tem 3 anos para isso,
Então, eu quero dividir com você tudo que você precisa e como você deve estudar para que você, assim que como eu, quer se tornar um trader, quer viver de trade, faça. Então, olha o que eu vou te falar, escuta, presta atenção, beleza? Vamos lá. O que você precisa responder para operar? Então, presta atenção. Bonitão, presta atenção. Quais são as coisas que você precisa responder para que você comece a operar de fato e tenha resultado com isso, tá? Porque não adianta você começar a operar e não ter resultado. Então, quais são essas perguntas? Vamos voltar lá para a tela, ok? Vamos lá. Primeira pergunta que você tem que responder, tá? Para onde o mercado está indo? A primeira coisa que você precisa bater o olho no gráfico é para onde o mercado está indo, certo? Segunda coisa, você deve iniciar essa operação? Onde você deve iniciar essa operação? Você precisa responder essa pergunta. Terceiro, por que eu devo iniciar essa operação nesse ponto do gráfico? Quarto, até onde eu posso levar essa operação? Quinto, onde eu devo sair dessa operação? E sexto, por que eu devo sair nesse ponto? Você que quer ser trader profissional, se você não sabe responder qualquer uma dessas perguntas, você não deve nem tentar iniciar uma operação, porque você vai perder dinheiro. A partir do momento que você responder essas 6 perguntas, você começa a estar habilitado para começar a operar no mercado financeiro. E o que você precisa estudar para responder essas perguntas? Quando eu iniciei minha jornada, né, como todo mundo inicia, eu não sabia responder essas perguntas. Eu achava que eu tinha que entrar, mas eu não sabia responder todas essas perguntas. Resultado, perdi dinheiro. Então, vamos lá. Vamos lá. O que você deve estudar? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: é simples, certo? É simples, mas não é fácil. O mercado de day trade é como se fosse a Fórmula 1 do mercado financeiro. Não dá para você, acabou de tirar a sua habilitação, a sua permissão e querer dirigir um Fórmula 1. Não dá. Tem um processo que você precisa passar, tá? É uma profissão e não é um cassino. É uma profissão como outra qualquer. Tá? Não é um jogo, não é uma aposta. Ponha isso na sua cabeça, tá? E você sim precisa ter uma boa noção sobre bolsa de valores, legal? Sobre todo o funcionamento, sobre a bolsa de valores, sobre o mercado financeiro e de como tudo isso funciona. Você sim tem que saber sim, porque faz parte. Você está na Fórmula 1, como é que você não sabe como o carro funciona? Precisa saber, tá? E precisa sim ter uma noção mínima de economia para você poder se situar ali no que você está fazendo diariamente, certo? Eu aconselho você saber um pouco sobre a história de como tudo começou, tá? Sobre a bolsa de valores, sobre as negociações, enfim, sobre a história de como tudo, como chegou, né? Lá de trás até aqui, como chegou. Então estude um pouquinho sobre história. Lógico que você não precisa se aprofundar, mas você precisa saber sim um pouco, tá? Isso é muito importante. Você precisa saber, presta atenção, você precisa saber o que é alavancagem. Tem que saber o que é alavancagem e como essa alavancagem funciona. Beleza? Vamos voltar aqui. Eu tirei da tela, deixa eu voltar para a tela. Aqui. Depois você precisa pesquisar um pouco sobre teoria da perspectiva. Pesquisa lá que você vai entender o que é. Depois disso, você precisa estudar sobre, se aprofundar um pouquinho sobre o que são os contratos futuros e como os contratos futuros funcionam, para que você saiba o que você está fazendo, tenha noção aonde você está pisando, o que você está fazendo, quanto de dinheiro você está movimentando, quanto você está arriscando. Você precisa saber disso, tá? Tem que saber disso. Se você quer ser um trader profissional, é sua obrigação saber disso, tá? Eu também aconselho a você, né? Por que, né, que você deve eu falei sobre história, né? Eu acabei não explicando para você por que eu te aconselho, né, a estudar um pouco sobre a história. Por quê? Para você saber o contexto geral da onde você está inserido, beleza? Tem que saber, não tem jeito.
né? Eu também te aconselho, né? Te aconselho não, depois disso tudo, você vai estudar sobre técnicas de análise. E basicamente tem 3 técnicas de análise que são difundidas dentro do day trade: análise técnica, tape reading e price action, tá? O que é isso? Bom, quando você estudar mais profundamente, você vai entender melhores as diferenças. Se fosse para te dar um conselho, para quem está iniciando, tá? É mais fácil ir para o lado da análise técnica. Mas isso é muito particular de cada um. De repente você se dá bem com o tape reading, certo? Então vai de você, do que você tem mais facilidade para bater o olho, entender o contexto do mercado, entender para onde ele vai e responder aquelas 6 perguntas que você precisa responder. Respondeu elas, tá tudo certo, tá? Teoria de Down, você precisa estudar teoria de Down, saber o que é isso, saber como é que funciona, que você vai usar 100% dos dias que você operar, tá? Ondas de Elliott e fractais, você também vai usar todos os dias e você precisa saber o que é isso, tá? Não precisa ser tão profundo, mas você precisa saber o que é. Depois disso, Fibonacci. Eu acho que a melhor ferramenta que já poderia ter inventado na face da Terra é Fibonacci para quem quer, para quem está iniciando e no day trade precisa entender Fibonacci, saber como é que usa Fibonacci dentro de um gráfico. E isso vai te dar assim uma segurança muito grande nas suas operações, tá? Depois você precisa estudar sobre o que é tendência, consolidação e reversão, que são os tipos de mercado que você vai encontrar e os tipos de operações dentro de cada mercado, né, que você vai encontrar isso aí, tá? Depois disso, você precisa estudar um pouco sobre volatilidade e preço médio. Precisa ter isso na sua cabeça, tá? Isso é muito importante. Depois disso, você vai pesquisar um pouco mais sobre candlesticks, sobre os padrões de candlesticks, né? Enfim, sobre tudo isso aí, né? Depois disso, você vai se aprofunda um pouco em indicadores de análise técnica, né? Já falei para você que análise técnica é, assim, a princípio melhor para a grande maioria das pessoas que estão começando nesse mercado do day trade, e os indicadores dão um bom norte, mas não é você pesquisar um indicador, indicador X eu vou começar a usar porque ele funciona assim, assim, assado, porque o rapaz falou isso, assim, assim, assado. Não, estuda com profundidade o indicador, né? Procure entender a fórmula, como ele funciona e vá sempre para o clássico, que o clássico sempre é melhor, tá? Vai pesquisar sobre os indicadores, que você vai entender o que eu estou falando. Não dá para se aprofundar nesse vídeo, porque senão o vídeo ia ter mais de hora, tá? Não tem jeito. Depois disso, depois de procurar sobre os indicadores, de tudo isso, você vai começar a procurar sobre estratégia, certo? Você vai encontrar 1 milhão de estratégias, mas calma, tá? Calma. Escolha uma estratégia dali que você mais se adaptou e foque nessa estratégia. Comece a estudar essa estratégia a fundo. Não fique trocando de estratégia o tempo inteiro. Todo mês, toda semana você muda de estratégia. Então, não faça isso. Escolha uma estratégia e estude essa estratégia ao longo do tempo, porque aí sim você vai conseguir adquirir o de conhecimento que você precisa, tá? Você vai entender como aquela estratégia funciona em mercado dia bom, em mercado dia ruim, e, enfim, você vai aprender mais sobre ela, certo? Aí, com tudo isso, você vai começar a desenvolver o seu trading system. O que é o trading system? Seu sistema de fazer trade, tá? De repente você vai pegar uma estratégia, mas vai mudar uma coisinha, vai adaptar para você, e aí você vai criar o seu próprio trade system com o tempo. Isso vem com o tempo. E como que você cria um bom trade system? Tá? Fazendo um diário de trade, tá? É de extrema importância. Eu, particularmente, quando eu comecei, eu não acreditava nessa história de fazer o diário de trade, não achava que era assim tão importante, mas é muito importante. E agora que eu tenho feito o diário de trade dos meus estudos, você não tem ideia do quanto eu tenho evoluído e do quanto isso te dá
segurança na hora de você analisar um gráfico, porque você vai bater o olho ali nos seus estudos e vai ver, vai começar a perceber o quanto aquela sua estratégia, o quanto aquele seu trade system, o trade system que você está desenvolvendo, ele funciona ou não em determinados pontos. Isso vai te dar uma segurança muito grande. Então, o diário de trade é muito importante, bonitão. E é muito fácil você fazer, tá? Muito fácil. Eu deixei um exemplo aqui. Deixa eu mostrar para você na tela aqui. Dá uma olhadinha aqui para você ver, ó. Tá vendo? Esse é um gráfico. Deixa eu ver se está certinho na tela. Tá certinho na tela. Esse é o gráfico que a gente vai ver, né? Ó, eu deixei aqui para você ver um dos meus estudos aqui. Olha só. Na verdade é o estudo de hoje, tá? É o estudo aqui do dia que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Do dia que eu tô gravando esse vídeo. Aí você lá, aonde foi o ponto de entrada, de entrada, onde foi o ponto de stop, onde foi o ponto de gain, tá? O Fibonacci que eu tracei, enfim. E aqui eu dou uma explicação, por que eu entrei naquele lugar, quantos pontos eu consegui, enfim. E olha, você guardando, fazendo esse diário, você tira um print dessa tela e guarda para depois você analisar essas entradas, enfim. Isso te dá uma segurança depois, porque você vai ter dados para você analisar sobre o mercado. Você vai ter um diário e falar, nossa, o dia que o mercado está mais ou menos desse jeito, essa entrada funciona dessa maneira. Ó, o dia que o mercado está desta outra forma, não funciona, certo? E com esse estudo todo que você vai fazendo, você vai conseguir responder aquelas 6 perguntas preciosas. Vamos recapitular aquelas 6 perguntas preciosas que você deve responder? Vamos lá recapitular elas? Basicamente, gente, essas perguntas têm que serem respondidas, tá? Tem que ser respondidas. Oh, meu Deus, é só porque eu tô gravando, né? Ah lá. A primeira pergunta que você tem que responder, tá? Para onde o mercado tá indo? Bateu o olho, você tem que saber. Para onde o mercado tá indo, tá? Devo iniciar uma operação e aonde eu devo iniciar essa operação, certo? Aí depois a terceira pergunta é por que eu devo iniciar a operação nesse ponto? A quarta, até onde eu posso levar essa operação? Quinta, onde eu devo sair dessa operação? E sexta, por que eu devo sair nessa operação nesse ponto? Respondendo essas 6 perguntas, você está habilitado para operar, certo? Se você não responder essas 6 perguntas, e tem uma coisa muito importante, se você não se inscrever nesse canal, você não vai estar apto a começar a fazer os seus trades. Então, bonitão, o que você está esperando? Clica aqui embaixo, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e se ficou alguma dúvida, eu quero saber. Você já está operando no mercado financeiro? Você está começando, está estudando igual eu? Quer se tornar um trader profissional assim como eu vou me tornar? Deixa aqui nos comentários, bonitão. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!